muito mais grave é você rifar o futuro de um país inteiro porque alguém falou mais duro com você. Quanta vaidade, meu Deus do céu. Livro de Provérbios, 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Agora, Tigrona com o Flávio e Tchutchuca com o Alexandre de Moraes. Porque eu me pergunto, quantos vídeos com essa duração e com esse tom a Michelle gravou falando sobre o Alexandre de Moraes? 0. O Alexandre ela cumprimenta com um beijinho e chama de irmão em Cristo. Diz que o Alexandre pode se converter. E eu daria glória a Deus por isso, porque eu também creio que o Alexandre possa se converter. Agora, não é possível que você trate com tamanha ternura o homem que tortura o seu marido, que prendeu injustamente o seu marido, que em várias ocasiões colocou a vida dele em risco, que destrói o país, carrasco do povo brasileiro, e que trate dessa forma o seu enteado. Tem alguma coisa descalibrada aqui. O Alexandre é o irmão em Cristo, mas o Flávio é um canalha que merece ser queimado publicamente em um vídeo nas redes sociais no meio de uma campanha política, porque o partido não deixou ele escolher o candidato amiga dela do Ceará. E aí eu te pergunto, porra, as duas coisas são compatíveis? Não é possível. Bom, aqui eu encaminho meu último comentário sobre esse assunto, que foi a forma como o Flávio ofereceu a outra face, né? Como o Flávio e a sua esposa reagiram a esse evento. Começando pela resposta do Flávio, onde ele disse o seguinte: sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública, achei que era 27. E sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com os meus adversários políticos. É verdade. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Eu não precisava dessa parte, mas ele quis botar. Tenho por ela respeito e reconhecimento com o trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento difícil e entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu também sofro, mas sigo firme, viajando o Brasil, carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar, dar um beijo nelas antes de dormir, sofrendo ameaças de morte e mesmo sigo focado na missão, pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família, eu apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a sua vontade. Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo, o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que em determinados momentos pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergência de estratégia não significa divergência de princípios. Eu estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele, sempre. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT, precisamos de foco nisso. Ontem, terça, eu liguei para a senadora Damares Alves, que é a maior aliada da Michelle, e pedi que ela organizasse uma reunião na próxima quarta-feira com lideranças feministas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem pela manhã, também escrevi a Damares. Se você achar que é o caso de convidar a Michelle, também eu estou de coração aberto. Beijos. Vejam, o Flávio estava mandando essa mensagem para a maior aliada da Michelle, convidando ela de coração aberto para participar de um evento. Hoje, na quarta pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias.
De coração aberto, fiz o convite a Michelle justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de unidade, maturidade, serenidade. Vamos concentrar as nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Absolutamente perfeito. Exceto pelo pedido de desculpas. Mas você pode gostar. A Fernanda, a esposa espetacular do Flávio, publicou o seguinte: como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias. Um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas 2 filhas. Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo, que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar os seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito. Foi outra resposta muito boa, porque são moralmente corretas, cristãs, e talvez por isso tenham acertado no alvo com perfeição o tom que deveria ser utilizado. O público feminino mudou muito a sua postura. No geral, a sensação é de que o Flávio saiu, e essa é a minha sensação nesse momento, é de que o Flávio se saiu em uma posição superior à que ele estava antes, e certamente se saiu muito melhor do que a Michelle. Eu acho, vocês podem dizer o que vocês acham no chat. Eu quero até ouvir a opinião de vocês aqui. Abre uma enquete. Vamos abrir, essa enquete é corajosa. Quem tem razão nessa discussão? Flávio Bolsonaro ou Michelle? Abre a enquete, por favor. Produção. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que a Michelle saiu mal. Eu acho que ela se saiu como uma traidora. Eu acho que ela se saiu, o Flávio saiu como vítima e ela saiu marcada como a responsável por atrapalhar a campanha que vai libertar o marido dela, como a responsável por ofuscar fatos importantes que estavam prejudicando muito o governo Lula, como a questão do Jacques Wagner, que de ontem para hoje deixou a liderança do PT no Senado depois do escândalo do Master chegar nele. E pouco a gente está podendo falar sobre isso porque a Michelle decidiu que o show dela era mais importante. E isso não é o Paulo Figueiredo Show, não, falando. Não é o Paulo Figueiredo falando. Tem literalmente uma reportagem do Metrópolis cujo título é Michelle ofusca a saída de Jacques e prejudica Flávia entre as mulheres. Tem uma outra que eu mandei, não deve ter saído aqui. PT usará vídeo de Flávio Bolsonaro contra Michelle. E vejam vocês, o que se falou mais ontem? Sobre o vídeo da Michelle ou a recuperação que o Flávio teve nas pesquisas eleitorais? O momento escolhido foi esse. No Poder Data, por exemplo, o Flávio agora está empatado com o Lula na margem de erro. E o Metrópolis está reportando que as pesquisas internas têm sido comemoradas no PL pelo bom desempenho do Flávio. Eu não posso dar os números das pesquisas aqui, mas eu posso dizer a vocês que a notícia é verdadeira. O Flávio teve uma boa recuperação nessa última semana. São excelentes notícias que nós deveríamos estar abordando aqui. Mas ninguém está falando porque a Michelle resolveu que a picuinha dela era mais importante. Tem aqui, tá aqui a manchete sobre o PT dizendo que vai usar o vídeo. Tá aqui. Ou seja, Michelle criou para o PT uma narrativa que vai servir para sabotar ainda mais a candidatura dele. A Globo News só fala nisso. Eu conversei com algumas apresentadoras da Globo News hoje e elas estavam salivando. Excelente trabalho, Michelle, presidente do PL Mulher. Colocar o marido numa posição onde agora ele tem que escolher entre filhos e mulheres, meu Deus, sujeito preso, tomando remédio tarja preta, com problemas de saúde, fazendo cirurgia. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra. Acho que, inclusive, iria ao ponto de dizer que as pretensões eleitorais da Michelle saem muito prejudicadas. Eu não vejo nenhum movimento real para que a Michelle seja candidata no lugar do Flávio, exceto por parte de umas mulheres puxa-sacos dela, que precisam puxar o saco para ganhar espaço e cargo,
É fácil descobrir quem são essas pessoas. É só ir nas postagens e ver os comentários. E eu vi e sei quem vocês são. Mas são um grupo pequeno. As pessoas que realmente importam, todas as pessoas que importam dentro da estrutura do PL, odeiam a Michelle. Odeiam. Agora, é claro que esse vídeo até pode ter um impacto negativo para o Flávio. Pode ter. Mas eu repito aqui, acho que o tiro saiu tanto pela culatra que basta você ver os comentários nas publicações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o YouTube para ver a enquete. Não estou conseguindo abrir. Puta, não. Caraca. 96% das pessoas entendem que o Flávio tem razão nessa discussão. Nem eu juro para vocês, eu esperava alguma coisa como 30, 70, 20, 80, 96%. Eu nunca vi algo assim. Eu digo que se você for ler o nosso chat, deixa o chat na tela, por favor, ô Gabriel. Se você for ler o nosso chat e for ver o que as pessoas estão falando, se você for ler as publicações nas redes sociais das notícias, você vai ver que uma rejeição enorme ao que a Michelle fez. As pessoas ficaram muito chateadas, perceberam que era inoportuno. Eu diria que talvez, que não só a Michelle não será candidata a presidente como ela tanto quer, mas talvez isso tenha prejudicado a Michelle para o Senado. É uma pena. Quer dizer, talvez, né? Porque o DF tem vários nomes espetaculares, como, por exemplo, a Bia Kicis, essa sim, uma mulher de méritos, com conquistas pessoais, com uma carreira incrível, com posturas excepcionais, comprovada já dentro da política. Ou até mesmo o grande Dr. Sebastião Coelho, desembargador, guerreiro, preparado. Olha eu falando bem aqui de um candidato do Novo. São opções lá no Distrito Federal. Mas eu diria o seguinte, não é só uma percepção nossa. Eu acho que a própria Michelle percebeu que a coisa não saiu como esperado. E que isso não pegou bem politicamente para ela, na verdade pegou muito mal. A minha evidência maior para isso é que a própria Michelle hoje mandou foi mal, tava doidão. Cadê o nosso foi mal, tava doidão? Tá aí. Deixa ele na tela aqui. Disse Michelle: para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Vocês procurem no Google o que é gaslighting. Gaslighting. Gás, lighting de luz. Eu já falei várias vezes aqui no programa. Porque uma pessoa que faz um vídeo de meia hora esculhambando todo mundo, tenta dar uma... Vocês inclusive falaram no chat, né? Tenta dar uma de Sérgio Moro. De sair implodindo a candidatura do grupo da qual ela faz parte. Tenta arruinar a campanha do enteado. E aí no final diz: eu não tenho raiva de ninguém, vamos trabalhar juntos para o atual desgoverno, não há briga, não há competição. Pô, é triste que Imagine do John Lennon tenha direitos autorais. Seria o momento perfeito aqui pra gente tocar Imagine. Todo mundo, escolhambou todo mundo, viu que pegou mal e agora quer falar que não tem briga e competição e que estão tirando a fala de contexto. Porra, se é assim, sem briga e competição, meu Deus, imagina, Michelle, Deus me livre. Ter briga e competição, né? Esse deve ser o seu jeitinho inusitado de uma pessoa que quer ser presidenta, que quer ser senadora. Essa é a sua sensibilidade política, um jeitinho inusitado de fazer campanha para o Flávio?
de gravar um vídeo que vai ser usado pelo PT, de tirar o Jacques Wagner da pauta? Esse é o seu jeito de trabalhar junto para derrotar o atual desgoverno, como você chama? Eu vou dizer uma coisa para vocês. No final das contas, eu acho que esse é um problema familiar. Eu espero que o Eduardo, eu ainda volto a dizer, eu não falei com o Eduardo ainda depois do jogo de ontem, eu espero que o Eduardo não bote lenha na fogueira, não compre briga. Acho que ele não vai botar e não vai responder a minha percepção. O Flávio teve uma postura excelente, uma postura cristã, mostrou que é um líder, deixou a porta aberta para a reconciliação, exatamente como um cristão deve fazer. O Flávio revela a sua postura, que é a postura que não é a postura de ligar para xingar, para esculhambar, é a postura da serenidade. E eu vejo essa porta aberta e torço. Se vocês querem saber a minha torcida, é para que essa história tenha um final feliz. Eu acho que seria uma história com um final muito bonito e muito feliz se houvesse uma reconciliação pública entre eles. Uma imagem juntos. Tá? Eu acho que faria bem para todo mundo. Ver uma imagem do Flávio com a Michelle, ver a Michelle vindo aqui aos Estados Unidos encontrando o Eduardo, já que o Eduardo não pode ir ao Brasil. Eu acho que faria bem. Eu espero que seja exatamente o que aconteça daqui para frente. De vez em quando a gente dá uma porrada no Flávio de comunicação, isso é justo, legítimo, mas nesse episódio ele foi espetacular. Se saiu majoritariamente bem como vítima de algo que, do ponto de vista de comunicação, poderia ter sido um problemaço. Eu não vou resistir de dar uma sacaneada no Flávio aqui, porque, porra, não seria o Paulo Figueiredo Show se não desse uma sacaneada em alguém. Então eu quero dizer o seguinte, ô Flávio, ainda bem que o PL da misoginia não foi aprovado, né? Porra, porque depois da Michelle dizer que você a humilhou, podia ser pior, podia estar na cadeia. A gente tem que tomar cuidado com essas agendas feministas, tem que tomar cuidado, falo sempre isso aqui.